Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje aqui conversando nesse momento com o Dr. Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga e presidente do Conselho Administrativo do Invest Braga. Isso? É isso mesmo. Olá, muito boa tarde. Bom, doutor Ricardo, vou começar já de cara perguntando. São muitos brasileiros hoje aqui em Braga, isso é indiscutível. Para o senhor, como isso tem impactado a cidade? Em primeiro lugar, diria que é um resultado de uma estratégia que a cidade desenvolveu ao longo dos últimos anos de se abrir e de se tornar um destino cada vez mais atrativo, não apenas para aqueles que a visitam do ponto de vista turístico, mas para aqueles que aqui queiram vir estudar, trabalhar, investir ou viver com as suas famílias. E, naturalmente, Braga é uma cidade que se afirma pela qualidade de vida, pelas oportunidades do ponto de vista económico e, portanto, se há uma adesão, e uma adesão, de facto, muito impressiva, neste caso de uma comunidade em particular, mas em geral, obviamente que ao longo dos últimos anos houve muitas pessoas que se fixaram na cidade de Braga, que vieram para a cidade de Braga aproveitando este mesmo dinamismo. Isso deixa-nos satisfeitos, no fundo é sinal de que a estratégia está a resultar, que os nossos objetivos estão a ser concretizados. O facto de ser, em particular, uma comunidade como é a brasileira, tem um fator também, julgo, particular, que é o facto de se tratar de uma comunidade que se integra perfeitamente, que de uma forma geral tem tido uma capacidade de relacionamento com a população anterior residente perfeitamente fácil de adaptação. Não é só a questão da língua, é a questão cultural, é a questão identitária. Obviamente que isso é uma mais-valia e tem sido muito positivo para a cidade de Braga. E como que o município tem percebido o perfil empreendedor do brasileiro? Porque tem muitos brasileiros que estão vindo para investir, para empreender. Sim, é uma dinâmica substancialmente diferente. Nós já tivemos no passado, em Braga e no país, outras vagas de imigração do Brasil, em que havia uma ligação mais familiar, alguma dimensão muito ligada à componente da nacionalidade ou de pessoas que procuravam emprego sem ter grandes qualificações de base. Hoje a realidade é substancialmente diferente. A esmagadora maioria desses brasileiros que vieram em particular para a cidade de Braga são pessoas com muitos recursos, com muitas qualificações e com esse espírito empreendedor. Eu, quer como presidente da Invest Braga, quer também como presidente da Câmara Municipal, é rara a semana que não receba uma meia dúzia de potenciais investidores que querem aqui desenvolver projetos, querem estabelecer contactos, querem saber que oportunidades é que existem, que apoios é que podem beneficiar através da sua concretização na cidade de Braga. Isso é também sintomático desse maior espírito investidor e empreendedor desta nova comunidade que está a chegar à cidade de Braga. E nesse contato, o senhor percebe alguma dificuldade maior, um ponto que seria frágil no brasileiro empreendedor? Eu diria que não. De uma forma geral, esses potenciais investidores têm vindo de vários setores de atividade, uns mais ligados ao comércio, outros ligados à restauração, outros ligados à componente turística, outros mais ligados à vertente industrial. Está bem diversificado, muito diversificado e, de facto, desde logo até em termos de proveniência, vem de vários pontos do Brasil. Podia-se pensar que seria só do Rio ou de São Paulo, mas não, é uma representatividade até territorial bastante alargada, em termos setoriais também muito diferente entre si. E, obviamente, cada um dos projetos tem as suas necessidades específicas. Há uns que são mais fáceis de fazer corresponder àquilo que Braga tem para oferecer do que outros, mas, de uma forma geral, não tenho sentido nenhum particular entrave na concretização desses mesmos projetos. Fale um pouco do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico 2014 a 2026 para a cidade. Por exemplo, eu coloquei aqui, em relação à criação do Invest Braga, o senhor acredita que isso influenciou também a vinda dos brasileiros para cá? Em última análise, sim. O Braga tem verificado ao longo destes últimos anos realmente um nível de crescimento económico muito grande, atraiu várias empresas, fez crescer as que já cá estavam, criou quase 8 mil postos de trabalho, a cidade no seu todo, quer dizer que reduziu para menos de metade o nível de desemprego que tínhamos há 5 anos atrás. Há, de facto, uma grande diversidade em termos de setores económicos, que vão desde a própria agricultura até, que ainda continua a ser um setor importante no nosso concelho, até ao comércio, ao turismo, à indústria, e a indústria muito ligada à componente da inovação. E quando nós criamos a Invest Braga em 2014, o objetivo fundamental era de termos uma instituição de caráter público, portanto, sem qualquer tipo de encargo para quem connosco se relaciona,
que pudesse apoiar os projetos de investimento em todas as necessidades que possam enfrentar. Desde a identificação de uma localização, à negociação com os proprietários, ao apoio nos processos de recrutamento, a identificação de canais para apoiar iniciativas de formação, até ao regulamento de incentivos que nós criamos para atribuir determinado tipo de benefícios fiscais ou de licenças na tramitação dos processos, ao facilitar o licenciamento dos projetos em articulação com a Câmara Municipal, ao apoio ao estabelecimento de contactos comerciais, quer no Conselho com outras empresas, e nós temos uma facilidade muito grande, por exemplo, de contacto entre o próprio tecido económico, de empresas que estabelecem parcerias entre si para se internacionalizarem ou para poderem desenvolver determinados projetos conjuntos, até outras dimensões que efetivamente são fundamentais para o sucesso de uma qualquer empresa. E a Invest Braga faz tudo isso. Acompanha os projetos desde o início até ao final, tem uma gestão de projeto de cada um dos investimentos muito, muito próxima. Foi a primeira, ela quando foi criada, foi a primeira agência económica de desenvolvimento económico de base local. Tínhamos a AICEP e tínhamos outras estruturas de base nacional. A Invest Braga foi a primeira a surgir num contexto de uma cidade, e depois disso surgiu a Invest Lisboa, a Invest Porto e várias outras soluções fora. Foi, digamos assim, julgo o exemplo inspirador e, pelo menos enquanto estruturas, digamos assim, formal, já há alguns anos esta parte que as câmaras municipais foram começando a ter consciência para esta área económica e a criar os gabinetes de apoio ao investimento, a terem alguma capacidade interna ligada a esta área. Enquanto estrutura vocacionada para a dinamização económica, a Invest Braga foi de facto a primeira a nível nacional, foi uma das primeiras a nível internacional, não é por acaso que nós temos recebido vários prémios nacionais e internacionais pelas estratégias e pelas iniciativas que temos desenvolvido, e uma delas foi essa que referiu a Alexandra, foi o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico, que não só identifica, digamos assim, as características e os recursos que nos tornam distintivos e competitivos à escala global, mas que também identifica objetivos concretos que nós queremos atingir até 2026, e 2026 também não surge por acaso, porque eu fui eleito a primeira vez em 2013, a cumprir 3 mandatos, poderei ser Presidente de Câmara até 2025, portanto, nós quisemos de uma forma dizer que depois de nós tem que continuar o trabalho, e portanto, que esta é uma estratégia que tem que continuar, e além disso, a definir responsabilidades e tarefas que teriam que ser cumpridas por todos. E eu acho que aquilo que tem marcado a diferença na cidade de Braga é o nós termos juntado todos os agentes à mesma mesa, sentados, a colaborar, as universidades, o INL, as empresas, as instituições públicas, as instituições privadas, e todos em conjunto temos conseguido esta dinâmica que se vai sentindo e com resultados muito positivos. Dentro do Invest Braga, a gente teria o Startup Braga. É um braço do Invest Braga? É um dos braços. O que é exatamente o Startup Braga? A Invest Braga, só para explicar, surgiu da transformação de uma empresa que já existia, que fazia a gestão exclusiva do antigo Parque de Exposições de Braga. O Parque de Exposições de Braga era uma estrutura que hoje é o Altice Fórum Braga, mas que na altura era uma estrutura que já vinha dos anos 80, portanto um pavilhão, multiusos, para diversas utilizações, mas que foi degradando, foi perdendo condições e, portanto, nós transformamos essa empresa e passamos a ter a Invest Braga com 3 funções fundamentais. Uma que continua a ser, obviamente, gerir já não o Parque de Exposições, mas o Altice Fórum Braga, que é o segundo maior e mais importante equipamento a nível nacional para todo tipo de iniciativas desportivas, culturais, concertos, conferências, enfim, feiras, todos esses eventos desportivos. Temos tido, de facto, um calendário de atividades muito, muito preenchido. Vários artistas brasileiros que têm passado ali pelo palco e a mobilizar multidões. Como ainda recentemente aconteceu com o Luan Santana, já antes tinha acontecido com o Kevin, vamos ter a Fafá no próximo mês, o Henrique Juliano, a Ana Vilela, enfim, temos uma programação de facto muito diversificada até ao final do ano. Depois temos o Bryan Adams, o Gavin James, Callum Scott, enfim, toda uma série de artistas de topo à escala mundial, que hoje podem passar por Braga e que no passado recente não podiam, porque não tínhamos condições. E, portanto, essa é uma área de negócios, a gestão do Altice Fórum Braga. A segunda, que é o desenvolvimento económico, e essa tem a ver de negócio no sentido de intervenção, que, como eu disse, não é uma atividade que nós queremos que seja rentável para a Invest Braga, porque ela faz todo o seu trabalho pro bono, sem qualquer custo para os investidores. E, portanto, o apoio quer às empresas que se instalam, quer às empresas que já cá estão e que querem crescer, é feito por essa área. E temos uma terceira área, que é a área do empreendedorismo, que tem como grande bandeira o projeto da Startup Braga, que é um espaço físico, que está sediado no Generation, mas mais do que isso é todo um projeto de apoio ao empreendedorismo no nosso concelho, à criação de novas empresas, à incubação de novas empresas, à aceleração de projetos, uma rede de mentores também
muito estruturada de apoio a esses mesmos projetos e, sobretudo, a projetos diferenciadores em 4 áreas que nós consideramos fundamentais e que estão ligadas àquilo que são as áreas mais distintivas do ponto de vista da produção do conhecimento na nossa cidade. A nanotecnologia, a biotecnologia, as ciências da saúde e as tecnologias de informação. Quantas empresas brasileiras têm uma dimensão de números? É muito difícil quantificar. Precisar isso, né? Como eu disse, projetos que nos vão chegando, digamos assim, no sentido de podermos prestar apoio, serão já hoje umas centenas de iniciativas, umas mais pequenas, outras maiores, que têm sido desenvolvidas. Que tenham sido concretizadas, não lhe consigo precisar, porque há depois algumas até que nós perdemos o rastro, no fundo apoiamos no lançamento. Sim, e depois naturalmente, seguem o seu caminho. Mas serão seguramente algumas dezenas que já foram concretizadas e que nós conhecemos aqui no território do concelho. Pensando de novo aqui, voltando aqui para o Invest Braga, o que pensa daqui para frente? Tem algo mais para acontecer? Vem novidades? Ou tem propostas? Nós temos vários objetivos, obviamente. Primeiro, do ponto de vista da captação de empresas, nós nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais e queremos sobretudo uma coisa que é muito importante quando se fala do desenvolvimento económico e de um tecido económico, que é diversificar o risco. Sim. Nós não queremos depender apenas de uma empresa, nem depender apenas de um setor de atividade e, portanto, queremos o mais possível ter empresas de peso e de relevância em vários setores de atividade. E há alguns que eu julgo que terão no futuro uma grande margem de crescimento na cidade de Braga, como é o caso da parte das ciências da saúde, como é o caso da biotecnologia também, das indústrias farmacêuticas, da parte também da aeronáutica, enfim, há aqui uma série de setores em que Braga vai ter capacidade crítica para poder apoiar o desenvolvimento de novos negócios. Obviamente o turismo está a crescer imenso na cidade de Braga e temos que o fazer também de uma forma equilibrada e regulada para também não termos os problemas que outras cidades têm enfrentado por gestão menos cuidada, digamos assim, do crescimento que o turismo acaba por e das suas consequências. E, ao mesmo tempo, temos outros projetos do ponto de vista do acolhimento empresarial, de criar melhores condições para acolher empresas. Há projetos que temos para criar uma zona de incubação de empresas, em particular para a área da medicina, que é o Medtech, à beira da Universidade do Minho. Temos uma outra área virada mais para a indústria automóvel e da aeronáutica perto do aeródromo de Braga. Sim. Temos o Innovation Arena também na envolvente da Universidade do Minho para indústrias mais ligadas à componente tecnológica e, portanto, essas são áreas que nós queremos trabalhar cada vez mais e que temos, digamos assim, projetos muito ambiciosos para concretizar também. Perfeito. Existe algum incentivo ou algum plano específico para o investidor estrangeiro? Para o estrangeiro em particular, não, até porque essas matérias não derivam, digamos assim, das políticas municipais, derivam das regras nacionais e até europeias e, portanto, há determinados benefícios que são aplicáveis e que são aplicáveis em Braga, como são noutro qualquer ponto do país. Isso passa pelo trabalho que é feito também junto da AICEP, do IAPMEI ou do próprio IFP, ou do próprio Governo, às vezes, para contratualizar esse tipo de apoios. Ao nível local, nós temos um regulamento de incentivos municipal ao investimento que permite que projetos que cumpram determinados requisitos possam vir a ter reduções de carga fiscal ou de isenção de licenças ou de todo tipo de benefícios e, portanto, é uma candidatura que é feita junto à Invest Braga, depois é apreciada e é submetida ao Executivo Municipal e mesmo os outros apoios de caráter nacional, nós temos, digamos assim, uma articulação muito forte com todas essas estruturas. Aliás, o próprio IAPMEI e o AICEP estão hoje sediados em Braga, no Altice Fórum Braga, junto à Invest Braga, o que é também uma forma até fisicamente de facilitar esse contacto entre todas essas entidades. Bom, justamente por perceber essa procura muito grande de investidores e empreendedores brasileiros aqui na cidade de Braga, a gente, através da Associação UAI, e a gente recebe, a gente acolhe esses brasileiros e, claro, dentro deles, entre eles muitos empreendedores, a gente acabou criando a rede de negócios, que é um encontro por área. Como o senhor vê esse tipo de ação? Porque é a própria comunidade trabalhando para também para enriquecer, para estar junto, para estar crescendo junto com o município. Como que... Eu vejo como muito positivo por vários motivos. Primeiro, porque até como transparece daquilo que eu já disse, eu julgo que é fundamental esse trabalho em rede entre todos os agentes. E, portanto, obviamente, sentar as pessoas à mesma mesa, fazê-las partilhar objetivos, problemas que tenham que ultrapassar, é meio caminho andado para encontrar soluções conjuntas melhores do que cada um a trabalhar por si.
E muitas vezes desses contactos surgem oportunidades de negócios. Nós vemos isso dentro de empresas do mesmo setor ou dentro de empresas de setores diferentes que às vezes encontram fatores de complementaridade que são extremamente úteis e, portanto, naturalmente que em particular essa rede de negócios me parece muito bem-vinda. Mas não só entre os próprios agentes económicos, mas depois também pondo em contacto esses agentes económicos com as estruturas públicas, sejam elas a nível local, sejam regional ou nacional, porque nada melhor do que ter esse contacto permanente, e nós temos procurado tê-lo com os agentes económicos para perceber quais são os principais desafios, os principais obstáculos aos seus projetos que sentem em cada momento. Às vezes são questões, olha, não há uma formação específica para esta área e nós não conseguimos contratar pessoas. Ou é preciso dar outra visibilidade a este setor. Ou, enfim, em função daquilo que nós consigamos identificar, podemos, obviamente, encontrar respostas que sejam mais adequadas e ajudar o tecido económico e, com isso, ajudar ao desenvolvimento da cidade. Explica para nós, a gente ouve, desde lá do Brasil, a gente sempre ouviu falar muito do Portugal 2020. O que é exatamente esse Portugal 2020 e de que maneira ele impactou especificamente a cidade de Braga? Teve algum impacto específico aqui para a cidade? Portugal é um dos países que está, digamos assim, na zona de coesão da União Europeia, ou seja, tem um nível de desenvolvimento abaixo da média da União Europeia. E, enquanto tal, tem acesso a financiamentos próprios desenvolvidos pela União Europeia para estimular a competitividade, o desenvolvimento e a coesão dos seus Estados-membros e que depois se repartem por diversas áreas estratégicas que são agrupadas nos chamados quadros plurianuais. Nós já vamos, por assim dizer, no quinto quadro plurianual e, portanto, o Portugal 2020 correspondeu ao período de financiamento da União Europeia entre 2014 e 2020, e daí a designação. Exato. Tal como neste momento está a discutir o Portugal 2030, que há de ser um novo quadro de programação que vai entrar em vigor a seguir. E, portanto, estes quadros de programação têm áreas estratégicas de prioridade, neste caso, normalmente, as que estão mais na berlinda têm a ver com as estratégias económicas, com a questão infraestrutural e de promoção do desenvolvimento social, a componente também da sustentabilidade e tudo que tem a ver também com o meio ambiente é outra das grandes prioridades na União Europeia, mas depois com outras ramificações para outras áreas específicas e há linhas de financiamento que se dirigem a entidades públicas, no caso concreto do Altice Fórum Braga, dos 9,5 milhões que nós investimos, cerca de 70% foram financiados por fundos comunitários. Nós estamos neste momento a renovar o mercado municipal também dentro de uma lógica idêntica. Portanto, estamos a renovar os bairros sociais também com financiamentos da União Europeia, há projetos na área da mobilidade também com esse tipo de financiamentos, ou entidades privadas, e no caso das entidades privadas, em particular das empresas, costuma haver apoios para a componente da inovação, para a componente da modernização, da qualificação dos recursos humanos, da internacionalização, e isso são linhas de financiamento a que as empresas se podem candidatar e depois, se forem elegíveis, a beneficiar desse tipo de apoios, que na sua esmagadora maioria são a fundo perdido. Há alguns que são financiamentos a custos reduzidos, há outros que são a fundo perdido para apoio à modernização e ao desenvolvimento das empresas. A prosa está muito boa. Mas nós temos nosso prazo aqui, então vou pedir para o senhor encerrar para a gente, deixando uma mensagem para os brasileiros que estão se organizando, estão se preparando e estudando Braga como um possível potencial de investimento. Pois bem, dizer que naturalmente Braga vai continuar a crescer nos próximos anos. Nós sentimos essa mesma necessidade e essa oportunidade. Estamos a trabalhar para que esse crescimento não ponha de todo em causa aquilo que hoje é uma das grandes marcas distintivas da cidade de Braga, que é de ser uma cidade com excelente qualidade de vida, em que as pessoas gostam de residir porque têm acesso a tudo, têm excelentes infraestruturas de saúde, de educação, de segurança, de equipamentos de lazer, de desporto, de cultura, e de facto é muito favorável para aqui desenvolverem as suas vidas pessoais, profissionais, familiares. Exato. E nesse sentido, aquilo que nós pudermos auxiliar, temos uma estrutura, a Invest Braga, que está sempre disponível para acolher novos empreendedores, para apoiar esses seus projetos e para poder ajudá-los a serem bem-sucedidos na nossa cidade. Ok, muito obrigada por essa conversa. Obrigado. Bom, pessoal, ficamos por aqui, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.